Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução ao Estudo Direito. Nesse momento nós vamos fazer a parte 2 do tema Conceitos Básicos para a Compreensão do Estudo do Direito. Essa aula é voltada para vocês que estão iniciando a Faculdade de Direito, que portanto estão no tema Introdução ao Estudo do Direito. Vocês sabem que a maneira como eu busco ensinar a Introdução ao Estudo do Direito não é uma maneira tanto tradicional. Por quê? Porque a maneira tradicional é muito dedicada ao estudo da filosofia, do direito, da sociologia jurídica, de uma perspectiva que não é tão cobrada no dia a dia da atuação profissional de vocês, tanto nas carreiras públicas quanto na carreira privada da advocacia. Naturalmente, o nosso viés também é conversar sobre algumas ideias, mas sempre buscando uma perspectiva pragmática, não de apresentação de diversas ideias, né, do que cada doutrinador pensa sobre um determinado aspecto, se isso não tem uma relevância para o mercado e se isso não tem uma relevância para a sua aplicação no dia a dia, para que você consiga um sucesso profissional que você precisa. Obras doutrinárias vocês têm várias, vocês sabem disso. Escrever é difícil, né, pessoal, escrever algo bom, mas mais difícil ainda é escrever algo que alguém queira de fato ler. Então hoje o papel aceita tudo, a gente sabe disso, todo mundo está escrevendo. Então o objetivo não é esse, o objetivo é que vocês consigam um sucesso profissional, consigam uma inclusão no mercado, é que vocês consigam de fato utilizar aquele tempo de vida dedicado ao estudo desse conjunto de palavras que tem de significar ideias, né? Que vocês consigam aplicar essas ideias no mundo real, né? No mundo prático, nas estruturas produtivas do Brasil e dos países que vocês almejam aí viver ou atuar profissionalmente, tá bom? Gente, então vem comigo, a gente vai agora para o quadro ali e vamos fazer a parte 2 da aula Introdução ao Estudo do Direito, conceitos básicos e compreensões e significados. Segue comigo então para o quadro, pessoal. Bom, pessoal, na aula passada, parte 1, nós falamos sobre os conceitos de teoria geral do Estado e os conceitos básicos de direito. Esses são os únicos conceitos que nós temos? Claro que não, né, gente? Tem vários outros conceitos que nós temos que lidar aí no estudo do direito e nos seus ramos. Nós vamos aprender isso, esses institutos, no estudo das disciplinas específicas. O meu papel aqui na introdução ao estudo do direito é passar para vocês os conceitos básicos para que vocês comecem a compreender, inclusive, os ramos do estudo do direito. Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre os conceitos de teoria geral do Estado. Nós falamos aí nos conceitos básicos. Vamos falar um pouquinho mais sobre os conceitos de paralelos, correlatos e fundamentais para o estudo do direito constitucional, né, que seria o passo além da teoria geral do Estado. E aí nós vamos falar em seguida também, que é justamente o tema da aula de hoje, sobre algumas doutrinas que são fundamentais para que nós possamos compreender o sistema jurídico brasileiro. Essas doutrinas são teorias nas quais o ordenamento jurídico brasileiro ele pressupõe para que faça sentido a maneira como ele se comporta, ou seja, como o direito é aplicado no Brasil. Tá? É só no Brasil? Claro que não, porque não foi o Brasil que inventou o direito. Né? O Brasil ele importa esse modelo de regência da sociedade, ele importa de outras tradições. E essas tradições, inclusive, nós temos já algumas aulas sobre isso, que são as tradições jurídicas. Aí eu coloquei a tradição anglo-saxã, a tradição romano-germânica, e temos também a tradição chinesa no direito. Tá? Esse é um curso correlato que também está no YouTube, vou publicar em breve, a gente vai entrar nesse tema em breve para compreender um pouquinho mais o nosso direito e os direitos de países que detêm culturas, tradições um pouco diferenciadas em relação às nossas, tá bom? Pessoal, então vamos lá para o nosso tema, a pirâmide normativa de Kelsen, que em alemão, né, porque a língua germânica, né, é o Deutsch, eles falam o L com L, né, não é o L como o Kelsen, né, Kelsen com U, né, é Kelsen.
e a hierarquia das normas constitucionais. Então, quem é esse Kelsen? Esse cara, ele é um professor, falecido já naturalmente, falecido no século passado, final do século passado, e esse professor, ele tem origem germânica, né? Os povos germânicos formam a Áustria, uma parte da Suíça, uma parte da Bélgica, uma parte da França, uma parte da Polônia, uma parte da Normandia e por aí vai, né, gente? Você sabe que até uma parte da Inglaterra, os saxões, né, que também vão parar em parte na Rússia, em parte na Alemanha. Então, assim, são um conjunto de tribos, né, que detêm esse idioma em comum, esse idioma de onde nasceu, para onde se expande, isso é uma questão histórica, não é o objetivo nosso aqui, mas o fato é que vocês sabem que a configuração dos estados europeus ela se altera ao longo do tempo. E no século passado, até a Primeira Guerra, existia, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, onde dentro desse Estado, Império Austro-Húngaro, que é dividido entre Áustria e Hungria, mas o tamanho desse Império Austro-Húngaro até a Primeira Guerra Mundial era enorme, né? Então, Kelsen nasce, eu não vou ficar falando Kelsen, né, porque é estranho para o português, né? Então, Kelsen ele nasce nesse contexto do Império Austro-Húngaro. E aquele momento histórico do nascimento dele é já o caminho para a segunda Revolução Industrial. Aquele momento em que as monarquias constitucionais iniciam seu declínio, por assim dizer, e as repúblicas, o conceito de república. Então, com a emergência dos conceitos, o desenvolvimento das concepções inerentes à república, Kelsen desenvolve uma teoria de fundamentação das normas constitucionais. Ou seja, o que Kelsen quer com essa teoria piramidal? A ideia é o quê? É que o ordenamento jurídico ele se assemelhe, né? O modelo de pensamento é que o ordenamento jurídico ele seja similar a uma pirâmide, em que no cume da pirâmide nós temos a Constituição, na base da pirâmide nós temos as leis infraconstitucionais e na base extrema da pirâmide nós vamos ter os atos normativos infralegais, normalmente de cunho administrativo, resoluções. Nós temos também a questão das circulares, dos ofícios, das portarias e por aí vai, né, pessoal? Nós temos vários atos administrativos que vocês vão aprender também no decorrer da aula de Direito Administrativo 1. Gente, claro que a prática também aí, que vocês já conhecem, existem vários atos de certidão, né? E por aí vai. Pessoal, a teoria piramidal de Kelsen, então, tenta fundamentar de que maneira a Constituição teria uma égide no sistema jurídico do país. Percebam, Kelsen detém uma origem germânica, não alemão, germânico, pan-germânico. Nasce do Império Austro-Húngaro, né, detém um nome germânico, Hans, que é o João, né? Kelsen, que aí já é um nome familiar do local, que tem uma linguagem própria, né, que tem um significado próprio no local, mas o fato é o seguinte, Kelsen então estabelece um modelo jurídico que fundamenta a possibilidade de um Estado de Direito regido pela Constituição. Então a Constituição ela passa a ser o fundamento de validade para todas as outras normas. Por quê? Porque ela é o diploma central. Sem ela, os outros diplomas eles passam a não ter uma direção. A Constituição, portanto, passa a ser o prisma por meio do qual se deve fazer a leitura dos outros diplomas normativos. Então, tudo aquilo que se choca com a Constituição passa a ser rechaçado pela ordem jurídica. Eu vou fazer um desenho aqui que eu acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil aí para vocês, tá bom? Vamos lá fazer esse desenhozinho aqui que eu acredito que vai melhorar aqui a nossa compreensão. Um momentinho. Aí nós temos aqui, pessoal,
Suponha que nós temos uma pirâmidezinha aqui. Pirâmide, teoria da pirâmide Kelsen, né? Olha a pirâmide torta aqui. Pronto. Aí nós temos aqui no cume da pirâmide, pessoal, a Constituição Federal, que é melhor chamada como Constituição da República Federativa, porque é uma federação, né? Brasileira. Então, é a CRFB de 88. Mas vamos colocar aqui CF de maneira a ilustrar de modo mais expresso. Na base, pessoal, nós temos as leis infraconstitucionais. Leis, olha o meu I estranho aqui, infraconstitucionais. E na base extrema nós temos os atos infralegais, ok? Atos infralegais. Os atos infralegais, eles detêm sua validade nas leis infraconstitucionais. E as leis infraconstitucionais detêm a sua validade na própria Constituição. Então, pessoal, essa seria a escala. É como se fosse assim, seu avô, sua mãe, seu pai e você. Entende? Então, um é fundamento de validade do outro. Por quê? Porque sem o seu pai você não existia, seu pai e sua mãe. E sem o seu avô, o seu pai não existia. Então, um se fundamenta a sua existência no outro. Mas nesse caso são as condições de validade. Então, aquilo, no caso da teoria piramidal de Kelsen, seria o seguinte: se a lei se chocar com a Constituição, ela não deveria existir. Aí nós temos o controle de constitucionalidade, que é exercido de maneira difusa. O que é difuso? Difuso é difundido, não é? Ou de maneira concentrada pelos órgãos, tanto pelo TJ, Tribunal de Justiça, pelo Poder Judiciário Estadual, a cúpula do Poder Judiciário, quanto pela cúpula do Judiciário Nacional, que é o Supremo Tribunal Federal. É o controle de constitucionalidade, para saber se essas leis aqui, se elas se chocam ou não com a Constituição. Aí vai depender de uma interpretação, né? Que é muito da cabeça dos julgadores também. Mas os critérios são racionalidade, né? E claro que questões políticas também permeiam essas decisões. Atos infralegais, então, estão abaixo das leis e, portanto, detêm a sua condição de validade nas próprias leis. E as leis nós temos, né, duas principais espécies, que são as leis ordinárias e as leis complementares, tá, pessoal? São essas duas espécies de lei. Claro que nós temos a lei delegada, né, que é o quê? É quando o Congresso Nacional delega uma parte de sua competência, que seja delegável naturalmente, para que o presidente da República edite uma determinada lei sobre um determinado tema. Tá? Isso não tem nada a ver com o processo de elaboração de leis que nós temos no âmbito regulado, no âmbito da Constituição Federal de 88, né? Constituição Federal de 88, e nós temos também nos procedimentos internos das casas legislativas. Que casas legislativas são essas? São o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. Então existem regramentos nessas casas legislativas para você editar leis. Mas esses regramentos em muito replicam aquilo que está disposto na Constituição e esmiuçam também questões práticas para que você elabore o processo de decisão sobre aquilo que será elaborado, será contido dentro da lei de uma maneira democrática. Pessoal, a teoria piramidal de Kelsen, então, percebam que essa pirâmide ela permite que nós possamos fazer o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque se uma lei se choca com a Constituição, não é válida. Se um ato infralegal se choca com uma lei, esse ato ele é ilegal. Então é com base nisso aqui que você, por exemplo, um cliente seu é demitido via uma sindicância administrativa, aí você fala, opa, não, você só pode aplicar a pena de demissão com base na Lei 8666, por exemplo, dos servidores públicos federais, do Serviço Público Federal, com base em um processo administrativo disciplinar, não com base em uma sindicância. A sindicância não é um instrumento apuratório suficiente para que você demita alguém. Portanto, o ato infralegal de demissão vai ser invalidado com base numa lei, que no caso vai ser a Lei 8666, ou a lei dos servidores públicos daquele estado ou daquele município, dependendo do grau de serviço público que a gente está falando, né? E também nós temos aqui leis que são editadas em violação à Constituição. Em violação a quê? Em violação ao rito da Constituição,
Por exemplo, a lei é de iniciativa do presidente da República e quem começou a lei é um deputado, não pode. Quem tem que começar é o presidente em determinados aspectos. Em outros aspectos, quem tem que começar é o Congresso Nacional. Às vezes, uma lei ela é iniciada com violação ao quórum do Congresso Nacional, isso também causa um vício de inconstitucionalidade formal. Não é? O que é um vício de inconstitucionalidade formal, vício de inconstitucionalidade material? Formal é quando você desrespeita o processo legislativo. O material, a violação material da Constituição, seria quando você desrespeita propriamente uma norma constitucional de conteúdo não formal, não processual. Então nós temos então esses aspectos que são atinentes, são próprios, são relacionados ao controle de constitucionalidade. Nós não vamos ir a fundo nesse controle de constitucionalidade porque não é o momento para vocês. Isso aí é no âmbito do direito constitucional 2 que vocês vão ter. Eu só estou adiantando que o controle de constitucionalidade significa o quê? Você interpretar, você saber se aquela lei respeita aquela lei maior. Ou seja, se o pai respeita o avô. E se o filho respeita o pai. O filho é o ato infralegal. O pai é a lei infraconstitucional. Que lei infraconstitucional é essa? Lei de licitações, lei dos serviços públicos, a lei nacional da educação, né? A lei que estabelece a política nacional de educação. E por aí vai, gente. São várias leis, né? E a Constituição Federal é o quê? É um diploma nacional. Mas, professor, tem constituições estaduais também. Tem, pessoal. Mas as constituições estaduais, elas devem se amoldar, em grande parte, aquilo que estabelece a Constituição Federal. Por quê? Vamos fazer agora aqui um apanhado. A Constituição Federal é isso aqui, ó. Essa Constituição Federal, ela vige para o país todo. Então o Brasil todo está aqui dentro dela. Né? O Brasil todo está dentro dela. Então essa Constituição, ela engloba o país todo. O país inteiro tem que submeter essa Constituição. O Brasil inteiro. Porém, aqui vocês podem notar que determinados estados podem elaborar suas constituições. Aqui é o Amazonas, tá? Então aqui é a Constituição Estadual do Amazonas, aí nós temos a de São Paulo, temos a do Mato Grosso e por aí vai. Agora é necessário que vocês entendam que essa Constituição estadual deve se submeter aos ditames da Constituição Federal. Naturalmente, alguns aspectos dessa Constituição estadual são regulados segundo a autonomia política do ente federativo. O que é ente federativo? Vamos lembrar. União, olha aí que letra horrível. Estados, tá bom? Estados e municípios. Tem o Distrito Federal também, que está junto com os estados aqui, né? Mas, professor, onde é que está dizendo isso aí, que tem esses três? Isso aqui da Constituição, tá, gente? Vocês vão aprender isso mais em direito constitucional. Isso aqui são os entes federativos. Nós temos uma aula específica sobre eles, o que são entes federativos. Você pode ignorar isso e continuar na tua faculdade? Pode, pessoal. Só que assim, uma hora tu vai ter que sacar isso, entendeu? Uma hora você vai ter que entender o que é isso aqui, para você ver o que você está falando de fato. Então, quando a gente fala em autonomia política, em ter um judiciário próprio, juízes estaduais, uma assembleia estadual, que de repente alguém trabalha aqui, quando a gente está falando disso, nós estamos falando o quê? Uma assembleia que pertence a um ente federativo específico, a Assembleia ALEAM, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Por quê? Porque está no âmbito da autonomia do Estado do Amazonas. E está no âmbito da autonomia do Estado do Amazonas, e o Estado do Amazonas, manifestando sua autonomia, tem um poder judiciário próprio, tem um legislativo próprio e tem um governador próprio. Entende? Então nós temos aqui União, Estados e DF, Distrito Federal, e municípios aqui também. Tem a questão da intervenção federal, eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque isso é uma questão mais propriamente de direito constitucional, que vocês vão aprender no direito constitucional 1 ou 2, tá? Acredito aqui no 2 também. E o controle de constitucionalidade no direito constitucional 3, se eu não me engano. Mas o fato é o seguinte, pessoal. Temos aqui a pirâmide normativa de Kelsey. Ela é o modelo de pensamento que permite nós interpretarmos aquilo que é fundamento de validade para que uma lei tenha uma hierarquia superior a um ato infralegal, ou seja, a um ato administrativo. E que a lei tenha uma hierarquia inferior
a própria Constituição. Então a Constituição passa a ser a base, né, o centro de todo o ordenamento jurídico brasileiro, e questões de prova às vezes cobram assim, tá? Sobretudo as mais básicas de técnico administrativo. Em breve vocês vão ver essas ideias como algo óbvio. Eu sei que agora parece algo um pouquinho distante, abstrato, mas em breve vocês vão compreender isso como algo óbvio com a leitura do Vadimem, com a leitura das leis, das explicações dos professores que vocês vão ter aí ao longo da formação de vocês, tá bom? Então o que eu falei aqui? Um resuminho rápido. Pirâmide normativa de Kelsen. Quem foi Kelsen? Kelsen nascido no Império Austro-Húngaro, 1800 e alguma coisa, final do século XIX. Kelsen está num contexto de afirmação do Estado republicano perante a monarquia. O Império Austro-Húngaro entra em queda com a Primeira Guerra, temos a Revolução Bolchevique na Rússia. De que modo se relaciona com o pensamento de que uma Constituição é o centro do ordenamento jurídico? Ora, pessoal, porque se a Constituição não é o centro do ordenamento jurídico, o rei é o centro do ordenamento jurídico. E se o rei é o centro do ordenamento jurídico, nós temos uma ordem jurídica legal, objetiva. Nós temos uma ordem subjetiva, porque o rei acorda de uma maneira, de um jeito, ele muda a lei. Aí ele acorda de outra, ele muda a lei de novo. Então, o direito não tem segurança jurídica no âmbito de uma monarquia que não esteja baseada numa ordem constitucional. Então, a Constituição é a base do pacto político daquele Estado. E no caso, segundo a teoria piramidal de Kelsen, o objetivo de Kelsen era fundamentar a validade, fundamentar os papéis de cada diploma legislativo dentro da ordem jurídica. E de que modo que se fundamentaria a existência de uma lei e que ela deveria se submeter à Constituição, com base em quê? Então ele estabeleceu um modelo em que a condição de validade de uma lei é o texto normativo da Constituição. E a condição de validade de um ato administrativo, infralegal, tem como fundamento de validade direto uma lei e indireto a própria Constituição. E isso é a base da jurisdição constitucional, do julgamento daquilo que é constitucional e o que não é, pelos órgãos de cúpula do Judiciário Estadual e do Judiciário Nacional, STF, Poder Judiciário Estadual, Tribunal de Justiça. Tá bom, pessoal? Então é isso. Com base nesse modelo, nós conseguimos entender o que é o Estado brasileiro. Nós temos a Constituição, por isso que se fala muito de STF hoje em dia, porque a Constituição é a base de tudo. Leis infralegais, são as diversas leis que vocês ouvem falar, a lei da vaga do idoso, por exemplo. E nós temos atos infralegais, que regulam algumas questões que a lei deixa em abstrato, e o administrador vem lá e estabelece uma normatização infralegal, segundo aqueles aspectos não tão genéricos que a lei estabeleceu anteriormente, tá bom? Entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Entes federados detêm autonomia política, né? E uma autonomia também administrativa. E nós temos aqui que a Constituição engloba o país Brasil como um todo, e nós temos, no âmbito de cada Estado federativo, uma certa Constituição. Não temos constituições municipais, vocês devem bem saber disso, mas as estaduais nós temos, e elas definem a estrutura de poder nos estados. Por isso que nós temos autoridades estaduais e temos autoridades nacionais ou federais, né? O ministro da Saúde, ele é uma autoridade nacional no âmbito da saúde. O secretário de saúde estadual é uma autoridade no âmbito do estado. E o secretário de saúde municipal é uma autoridade apenas no âmbito daquele município. Ok, pessoal? Pirâmide normativa de Kelsen, hierarquia das normas constitucionais em relação aos outros diplomas legislativos. Essa é a aula de hoje, complementando os conceitos básicos da aula anterior, tá bom? Teremos aí uma outra continuidade e vocês vão poder ingressar um pouquinho mais a fundo nesses temas que são fundamentais para que nós possamos compreender e operar o direito no dia a dia. Gente, obrigado pela atenção, um abraço a todos, bons estudos, façam as questões que eu deixei também e vai dar tudo certo. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.